Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 ao final do capítulo, ao 34. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves do céu? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Ou por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta ao dia o seu próprio mal. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra, ó Pai. Simples leitura já é suficiente para gerar transformação em nossa vida, ainda que não percebamos imediatamente. Mas nós clamamos, ó Deus, permaneça falando conosco. Dar-nos agora da iluminação do teu Espírito, para que consigamos compreender a tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus. Esse ponto do Sermão do Monte, digo nesse ponto porque o Sermão do Monte se estende do capítulo 4, capítulo 5, até o final do capítulo 7. Passada nós vimos as bem-aventuranças, que é o início do Sermão do Monte. Dará para a gente fazer uma posição do Sermão do Monte, mas fica para outra oportunidade, já todo. Mas nesse ponto, Jesus estava tratando de um aspecto específico do testemunho do cristão, que é como o cristão lida com dinheiro. Isso que Jesus está tratando aqui. Que o dinheiro representa para o verdadeiro discípulo de Jesus. Mas antes de entrarmos no texto de hoje, veremos que antes de tratar da ansiedade, o texto de hoje fala de ansiedade, Jesus deu duas ordens fáceis de entender, mas dificílimas de praticar. Jesus deu duas ordens aqui mesmo no capítulo 6, que serve como contexto para entendermos o texto que nós lemos hoje. A primeira ordem de Jesus no capítulo 6 está no versículo 19, e diz assim: não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra. Jesus não estava dizendo que nós não podemos ter uma poupança, não é isso. Jesus não estava proibindo de fazermos previdência, nem de planejar o futuro nosso, de nossa família, não é isso. Nosso Senhor estava denunciando o materialismo que escraviza as mentes e o coração. É isso que Jesus estava tratando. Acumular tesouro na terra é juntar muito mais riquezas do que é necessário para vivermos de forma digna. É usar essas riquezas somente para o nosso próprio prazer.
e depositar nessas riquezas a nossa esperança de felicidade. É isso que é acumular tesouro na terra. É viver como se só houvesse essa vida. Conhece alguma pessoa que come como se não houvesse amanhã? Você já falou assim para o seu filho? É que vai ter amanhã, noite ainda. O que acumula tesouro na terra não conta com a possibilidade de ter uma outra vida, de ter uma eternidade a seguir. Preocupado apenas com essa vida, apenas com essa história, acha que precisa fazer reserva o suficiente, não apenas para viver bem de modo digno, mas para esbanjar somente com seus prazeres, viver somente para si, usar suas riquezas somente para si, somente em benefício próprio, esquecendo do que nós podemos fazer com as riquezas que vêm em nossas mãos, inclusive acudir o necessitado e investir na expansão do reino. Quem ajunta tesouro sobre a terra é esse tipo de gente. E a ordem de Jesus é clara: não. Primeira ordem. A segunda ordem, no versículo 20, diz assim, ó: mas ajuntai para vós outros tesouro no céu. Ou seja, devemos viver de olho na eternidade, devemos nos preocupar com aquilo que reverbera na eternidade. Devemos nos ocupar com aquilo que fará diferença para nós na eternidade. Isso deve tomar o primeiro lugar em nosso coração. Ainda que tenhamos muitos recursos, ainda que tenhamos muitos tesouros, não podemos nos esquecer que o mais importante é o que nos espera depois de fecharmos os olhos nessa história. Isso que importa. Segundo Jesus, devemos ter cuidado para que o dinheiro não se transforme em um Deus em nossas vidas. Versículo 24, isso ficou muito claro. Olha o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. O contexto é o mesmo aqui. Riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus e as riquezas. Olha que coisa séria. Observem como é sério o que Jesus disse aqui no versículo 24. Jesus tratou as riquezas como um Deus, como um Deus. Jesus não tratou o paganismo como um Deus, Jesus não tratou a infidelidade como um Deus, o Senhor não tratou nada mais como um Deus, ele tratou as riquezas como um Deus. Jesus sabia que já havia pessoas em seus dias, iguais a muitos em nossos dias, que não consideram o dinheiro apenas como algo bom que o Senhor nos deu para o nosso sustento, para o prazer da nossa família e para ajudar o próximo. Não. Para muitos, o que irá definir o seu futuro é apenas a quantidade de tesouro que conseguirem acumular. Pensam que se acumularem muito, a vida será completa. Se acumularem muito, tudo ficará em ordem. Se acumularem muito, terá uma família saudável. Se acumularem muito, os filhos serão felizes. E assim condicionam toda a sua existência ao volume de dinheiro que conseguirem acumular ao longo da história. Ou seja, quem vai lhe garantir felicidade, prosperidade, paz é o dinheiro e não Deus. Esses tratam de Deus. Aquela pessoa que acredita de verdade que se ganhasse mais, tudo seria diferente. Problema nenhum ganhar mais. Queria ganhar mais. Vai ganhar mais? E que existem problemas, outras demandas. Não há limite. Camaradas têm salários altíssimos, não param de roubar. Não há limite. A alma nunca está contente. Jesus chamou, nesse sentido, as riquezas de um Deus, obviamente um falso Deus.
Agora a questão é a seguinte: o que leva os homens a juntarem demasiadamente riquezas materiais e a darem ao dinheiro a posição suprema que deveria ser dada somente a Deus? O que faz isso acontecer? Não é somente a cobiça. Você pode estar pensando, são pessoas com uma cobiça extrema, muito cobiçosos, mas não é apenas a cobiça que leva as pessoas a agirem dessa forma. É verdade que a cobiça, o amor ao dinheiro está enraizado na alma humana, mas não é somente a cobiça que leva os homens a darem ao dinheiro a posição de Deus. Jesus nos ensina, e preste atenção, o medo sincero de faltar algo no futuro para nós ou para a nossa família também pode nos levar a tratar o dinheiro como Deus. Somente as pessoas curiosas latram, temerosas, ainda que o medo seja sincero e honesto, mas também são levadas a tratar o dinheiro como um Deus. Mas Jesus chama seus discípulos a serem diferentes. Segundo Jesus, devemos dar testemunho ao mundo que confiamos em Deus e não das riquezas. Ainda que as tenhamos, preste atenção. Não sai daqui imaginando que o pastor está incentivando todo mundo a fazer um voto de pobreza. Não é essa a questão. A questão é o seguinte: ainda que tenhamos muitas riquezas, não podemos cair na armadilha de acreditar que porque temos as riquezas, estamos tranquilos, em paz e sossegados. O dinheiro que nos trará a tranquilidade que nós desejamos. Não. Somos chamados a dar um testemunho para o mundo de que nós confiamos no Senhor. E como nós fazemos isso, irmãos? Matando a ansiedade. Neutralizando a ansiedade. Arrancando do nosso coração a praga, o mal da ansiedade. Aí nisso o Senhor começa a tratar no versículo 25. O texto que lemos hoje começa com uma outra ordem de Jesus. Vamos acompanhar a partir do versículo 25? Por isso o quê? Jesus acabou de explicar que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que temos aqui, irmãos, não é um conselho de Jesus. O que temos aqui não é uma dica de Jesus, mas sim uma ordem de Jesus. E a ordem é simples: não andeis ansiosos. É um mandamento. Ansioso aqui é no sentido de estar demasiadamente preocupado com o futuro. Nesse ponto, não está sendo tratado a ansiedade somente como um transtorno. O que Jesus fez aqui foi definir a ansiedade como um pecado. Olhe, eu achava que era um transtorno. Estava com faz ali. Para Jesus, não é um transtorno, é um pecado. Segundo Jesus, é pecado andar ansioso no sentido de viver uma constante preocupação em relação a algo do futuro. Viver sentindo tanto medo de não ter provisão no futuro, ao ponto de perder a paz no presente, perder a saúde no presente, perder a família, perder os relacionamentos no presente, porque vive para trabalhar somente para o futuro. Que insanidade! Nesse ponto, Jesus usou 3 exemplos que para nós parecem estranhos, pois os exemplos que Jesus utilizou são extremamente básicos. Jesus falou da comida, da água e da roupa. Parece absurdo para a gente, né? Porque para a gente, quem de nós, sejamos sinceros, quem aqui está preocupado se vai ter roupa daqui a 20 anos? Outras preocupações. Quem está preocupado se vai ter comida daqui a 20 anos?
Pode não ter o contrafilé da Montana, mas vai ter, a gente vai comer alguma coisa. Não é verdade? Eu posso não ter uma Lacoste, mas vou ter camisa daqui a 20 anos. Para a gente é algo muito simples, muito básico. Mas Jesus cita comida, água e roupa, porque apesar de serem elementos tão básicos para as famílias, é muito difíceis de serem adquiridos. Normalmente, cada pessoa tinha apenas 2 peças de roupa. Dava para viver bem? 2 peças de roupa. Roupão, né? Um vestido. Os homens tinham 2, as mulheres tinham 2. Tirava um para lavar, obviamente. Né? Usava uma semana, um tirava para lavar. Usava uma semana, o outro tirava para lavar. Os ricos tinham até 5 peças de roupa. Os ricos. Comida também não é algo que tinha em variedade, em abundância, não. Não era algo, a variedade que a gente tem hoje, a abundância que a gente tem hoje. Estava tratando de coisas sérias, fundamentais para a vida do ouvinte. Nós precisamos pensar em coisas sérias e para a nossa vida. Não precisa isso que você acha que é fundamental, de falta para você. Jesus ensina aos discípulos que viver preocupado com roupa, comida e bebida era no mínimo incoerência. Isso porque o que é infinitamente mais importante que roupa, comida e bebida, nós já temos. Ao final do versículo 25. Não é a vossa vida mais do que alimento, ou seja, mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O raciocínio de Jesus aqui é o seguinte, ó, o que realmente importa, vocês já têm, o Pai já deu. Mais importante do que a roupa é o corpo. É mais importante do que o alimento é a vida. Seguindo aqui no texto, Jesus nos dá a razão pela qual não precisamos nos preocupar com o futuro. E que razão é essa, irmãos? Temos um Pai no céu. Olha que maravilha. Versículo 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O que Jesus está dizendo aqui é que cada um de nós temos mais valor do que os pássaros. Nós fomos feitos à imagem do Criador, os pássaros não. Porém, nosso Pai não deixa faltar nada aos pássaros do céu. E que Ele deixará faltar alguma coisa para nós, seus filhos. Imagem. E ainda, nos fazendo olhar em direção à criação, Jesus fez uma segunda comparação no versículo 28 e 29. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus está lembrando que mesmo com toda a riqueza que Salomão tinha, não conseguiu se vestir melhores do que os lírios do campo. Nem todo o dinheiro de Salomão foi capaz de deixá-lo mais bonito do que o campo não tinha dinheiro nenhum. Esse é o raciocínio. E quem dá? Tudo é o Senhor. A palavra é quem. Assim Jesus chega à mesma conclusão de antes, no versículo 30. Ora, Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno. Mas a vós outros, homens de Jesus estava ensinando seus discípulos a considerarem o eterno poder de Deus Criador. Jesus faz os discípulos e, consequentemente, nos faz olhar para a criação, seja para as aves do céu ou para os lírios do campo, para nós entendermos que o Deus que criou todas as coisas também sustenta todas as coisas.
O universo só permanece com cada estrela, cada planeta, cada satélite em sua órbita. Não é porque uma força mágica e mística as sustenta, não é porque o acaso as sustenta, é porque o mesmo Deus que os criou os sustenta onde estão. O Senhor cria e o Senhor sustenta toda a sua criação. A lição é a seguinte, irmãos. Deus que criou a natureza, sustenta a natureza. O Deus que criou a terra, sustenta a terra. O Deus que criou o universo, sustenta o universo. Esse Deus não terá dificuldade nem em garantir o bem-estar. Quem nos criou nos mantém em pé. Como diz a palavra de Deus, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Cuide dos seus. Jesus nos dá uma lição ainda importante aqui no texto de hoje. Ele nos ensina que nossa ansiedade não tem poder nenhum, não tem eficácia nenhuma. Se a nossa ansiedade tiver alguma eficácia, é para o mal, não para o bem. Olha o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado, irmãos, é o equivalente a mais ou menos meio metro, 50 centímetros. Então, toda ansiedade que sentirmos não mudará a história, nem em meio metro. Onde eu tiver que cair morto, eu vou cair. A minha ansiedade não vai me dar mais 50 centímetros de vida sequer. A minha ansiedade é incapaz de mudar a história em meio metro em sua trajetória. Nada, ela não adianta para nada. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: você está preocupado à toa, por maior que seja a sua ansiedade, ela é incapaz de melhorar a sua história, incapaz. Pelo contrário, faço minhas agora as palavras do pastor Júlio César. Pastor Júlio César é um amigo nosso, é batista, foi agora para Sergipe, e ele é especialista nessa área. Ele escreveu o seguinte, a ansiedade é inútil. Por mais ansiosos que estejamos, não conseguiremos acrescentar sequer alguns centímetros ao curso de nossa vida. Não nos fortaleceremos para lidar com as tensões do futuro. Ficamos ansiosos hoje. Não tonifica os nossos músculos, os músculos de nossa alma, pelo contrário, afrouxa-os. Não nos equipa para a luta, enfraquece-nos, não nos capacita a vencer, derrota-nos. A ansiedade faz conosco. Charles Spurgeon sabia o que era viver sofrimentos na alma. Ele disse que nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força hoje. E a luta esquece. Seguindo, Jesus nos explica por que a ansiedade é pecado. Pastor, isso é coisa de conservador. Tudo é pecado? É Jesus que é pecado. Versículo 31. Agora ele explica por que é pecado a ansiedade. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Olha para mim. Gentio, nesse contexto, era quem não tinha Deus como pai. Um incrédulo.
Então, segundo Jesus, se preocupar demasiadamente com o futuro, viver inquieto, viver sem paz, viver ansioso, é pecado simplesmente porque é falta de confiança em Deus, é coisa de incrédulo. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da história das mãos de Deus e conduzir nossa própria história. A ansiedade é fruto de corações que duvidam do poder, da capacidade de Deus para cuidar do nosso futuro. Segundo Jesus, isso é coisa de quem não tem Deus como Pai. Isso é coisa de quem não conhece o Senhor. Isso é coisa de quem não tem esperança em Deus. Isso é coisa de quem não conhece e não vive o Salmo 23, que lemos no início desse culto. O Salmo 23 é um salmo de completa e total confiança ao Senhor. Aquele Deus que é capaz de suprir nossas necessidades, seja no deserto, seja no vale, seja onde for, seja no vale da sombra da morte, o Senhor está com seus filhos. Por isso que para o servo de Deus, para o verdadeiro discípulo, não há ansiedade. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o que diz o texto? Não temerei, não porque eu sou forte, não porque eu sou inteligente, não porque eu sou membro dessa igreja, mas porque o Senhor está comigo. O gentio não tem essa alegria. O gentio não tem essa confiança. Já dei esse exemplo aqui. A gente participa de vários velórios. A tristeza, a ansiedade, a esperança, o que tem inteiro. Ser ansioso e não tem um pai sobre. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade, falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Pois bem, o pecado foi denunciado. Jesus denunciou a ansiedade como um pecado. Quem não sabia que era pecado, agora sabe. Fique sabendo. Mas graças a Deus as palavras de Jesus não servem apenas para nos acusar. A palavra do Senhor Jesus, o Evangelho é assim, ele acusa o nosso pecado, aponta o caminho da salvação, aponta o caminho da graça. Jesus nos ofereceu o caminho da graça, um caminho do escape. Para quem sofre com ansiedade, para quem é ansioso, Jesus ofereceu um caminho para curar, para a cura, um caminho para a libertação, um caminho para a mudança de vida. Como vencer a ansiedade é o que nós precisamos saber. E Jesus nos dá a resposta no versículo 33 do verso que nós lemos. Repita comigo, 33. Dá a solução para os nossos problemas. Olha o que diz. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pastor, eu conheci esse texto, eu só não sabia que era um ansiolítico. Fique sabendo agora. É o nosso remédio contra a ansiedade, o versículo 33 de Mateus 6. O que Jesus está nos ensinando é que quando Deus for o nosso maior prazer, quando o maior esforço de nossa vida for para viver com Deus e fazer a vontade de Deus, podemos descansar, porque Ele cuidará de nós. Buscar em primeiro lugar as coisas do reino, é buscar em primeiro lugar a vontade de Deus. E descansar na vontade de Deus, descansar na provisão do Senhor. Acreditar no que a Bíblia diz. Davi disse que nunca viu desamparado.
Mas buscar o reino de Deus também significa orar sem cessar. Buscar o reino de Deus significa ocupar-se com as coisas do Senhor, buscando a vontade do Senhor, mas buscar o reino de Deus também significa ter uma vida de constante oração. Buscar o reino de Deus significa desenvolver uma vida de orações diárias e constantes. Quer vencer a ansiedade, irmãos? Põe-se em oração. Vá a Deus em oração. E quem nos garante isso é a palavra de Deus, não sou apenas eu. Além do Senhor Jesus ter dado, buscar o reino de Deus como solução para o problema da ansiedade, olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quer lançar sobre ele, se não ter uma vida de oração, entrega nas mãos do Senhor que tudo pode. É chegar para Deus e falar: Senhor, eu não posso, eu não tenho como garantir o futuro, eu não tenho como resolver esse problema, mas eu vou deixar em tuas mãos e vou descansar em tuas mãos. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e pelas súplicas. É oração. Tem vida de oração. Não há. Ninguém vencerá a ansiedade. Salmo 38, versículo 9. Olha o que o salmista disse: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O salmista sabia fazer, nós não sabemos. É levar ao Senhor. Charles Spurgeon, citando esse grande pregador puritano, ele disse que é o seguinte, transforme cada motivo de ansiedade, medo de um grande. Assim a gente analisa o texto de hoje. Para uns, a ansiedade é uma reação emocional normal, caracterizada por sentimento de nervosismo, tensão, medo, apreensão, preocupação. Para outros, a ansiedade é vista como uma patologia, uma doença. Para a maioria, a ansiedade é considerada um dos males desse século. Mas o que aprendemos hoje é que para Jesus, a ansiedade é um pecado. Mas sejamos bem sinceros hoje, queridos. Qual de nós não se sente ansioso ou com medo diante de uma enfermidade, ou do desemprego, ou de uma crise familiar, ou da violência que nos cerca, ou dos desafios que temos que assumir, ou mesmo das lutas que as igrejas enfrentam? Todos nós temos, em certo grau, em certa medida, medo no coração e ansiedade no coração. Isso acontece porque, apesar de nós sermos novas criaturas, a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos cercam. Sendo assim, não é anormal ficarmos ansiosos em alguns momentos de nossa vida. De vez em quando, as preocupações intensas sobre algo que não está em nosso controle tentam capturar nossa mente, inquietar o nosso coração, tocar em nossa saúde, roubar a nossa paz. Todos nós passamos por isso de vez em quando. Tenho dois exemplos para os irmãos da história. Gênesis capítulo 16 nos mostra que Abraão e Sara ficaram ansiosos. Deus prometera que eles teriam um filho, mas ambos desconfiaram que o Senhor não conseguiria lhes dar um filho. Teve um momento que eles chegaram e falaram: quer saber de uma coisa? Eu acho que Deus não vai conseguir, não. Deus é poderoso, mas nem tanto, não é verdade, Abraão? Ambos desconfiaram do poder de Deus. A incredulidade brotou em seus corações, tornaram-se como um gentio. Então a ansiedade cegou-lhes e os dois, por um momento, esqueceram quem é Deus e decidiram ter um filho por outros meios. E fez eles tomarem uma decisão horrível, precipitada. Ansiedade.
fruto de incredulidade. Em 1 Samuel capítulo 13, percebemos que a ansiedade tomou o coração do rei Saul. Israel estava em guerra, ele deveria esperar o profeta Samuel para oferecer um holocausto ao Senhor. Era comum, antes de iniciar a guerra, cultuar o Senhor com o holocausto. Saul não poderia oferecer sacrifício. Saul não era profeta, não era sacerdote, ele era rei. Ele tinha que esperar Samuel, mas Samuel demorou chegar. Então Saul, tomado por ansiedade, se precipitou. Ele próprio ofereceu um holocausto ao Senhor. Veja o que a precipitação faz. Saul acabou de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Repreendeu e disse para ele o seguinte: por causa disso, você vai perder o teu reino. Teu reino vai sair da tua casa. Por causa desse ato, teus filhos não serão reis em Israel. Por causa disso que você fez. A ansiedade levou Saul, o primeiro rei de Israel, a perder o reinado. Então, o que nós vemos aqui é que a ansiedade ela é democrática. Desde o patriarca Abraão, nosso pai na fé, até o desviado Saul, caíram na armadilha da ansiedade. Isso porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. A ansiedade não faz acepção de pessoas. Independente da classe social, independente da idade da pessoa, ela pode atingir qualquer um de nós. Tanto Saul quanto Abraão se precipitaram. E o resultado é que eles conseguiram piorar a história e não melhorar. A ansiedade. Abraão, em sua precipitação, teve um filho. E a descendência desse filho de Abraão, filho da precipitação, causa problema para os filhos da promessa. Saul perdeu seu filho. Como disse Jesus, qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Ansiedade nunca ajuda, atrapalha. Abraão e Saul sabem muito bem disso. Mas quando nós olhamos para Jesus, irmão, precisamos olhar para Jesus. E tem algo que nós não encontramos em Jesus, é preocupação, verdade? Ainda na adolescência, eu vou citar apenas alguns momentos de Jesus. Ainda na adolescência, quando José e Maria estavam apavorados por terem perdido Jesus de vista no caminho de volta para casa, você vai lembrar desse episódio. As famílias iam para Jerusalém para cultuar o Senhor em determinado período do ano, provavelmente na Páscoa, que era a festa mais importante. Em caravana, voltavam para suas aldeias, viagem que duravam dias. Em determinado momento, eles viram que Jesus não estava por perto, Jesus aproximadamente 12 anos. Eles, apavorados, voltam correndo para Jerusalém e encontram Jesus calmamente, conversando no templo. Em outro episódio, quando os discípulos estavam apavorados dentro de um barco que era sacudido pela fúria do mar, Jesus dormia calmamente dentro do mesmo barco, sentindo a mesma tempestade. Não havia preocupação para Jesus. Mesmo no dia de sua maior agonia, quando ele estava na antessala da morte, orando no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que ele sentiu tristeza profunda, mas no final ele descansou, dizendo ao Pai: seja feita a tua vontade. Jesus era assim. O segredo de Jesus, para não andar preocupado, ele revelou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Essa leitura eu quero fazer contigo. Abra a tua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Acharam?
Vamos ler juntos em uma voz? Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O segredo de Jesus. O segredo de quem lhe saber que quero terminar com algumas aplicações. Primeiro é que Jesus apontou a oração como caminho para protegermos o coração da ansiedade. À medida que falamos com Deus em oração, nosso coração é consolado, nossas forças são renovadas, nossa esperança renasce e nossos desejos se conformam à vontade de Deus. Vou repetir a frase de Spurgeon, que você poderia muito bem imprimir essa frase e colar teto do seu quarto, em cima da tua cama. Transforme cada motivo de ansiedade em um motivo de oração. Em segundo lugar, devemos trabalhar para que tudo em nossa vida glorifique a Deus. À medida que vivemos mais para Deus e menos para nós mesmos, seremos mais contentes e viveremos mais em paz. Isso é buscar o reino de Deus e sua justiça. Em terceiro lugar, que todos os dias nos lembremos que ainda que venha sobre nós algum infortúnio, ainda que chegue as lutas e as tempestades, ainda que o mundo desabe ao nosso redor, Deus permanecerá onde sempre esteve, em seu trono de glória, reinando sobre tudo, controlando tudo, inclusive o nosso futuro. Uma pergunta que nós precisamos fazer é como ser bem-sucedido. A principal pergunta é como glorificar. A principal pergunta que eu tenho que fazer não é levar meu filho a serem bem-sucedidos com isso. A principal pergunta é parando os meus pés diante. Grandes perguntas da minha família. Você pode ter esses planos sim. A pergunta é servir ao Senhor, conhecer Jesus, para Deus. Nos arrependamos. Feche seus olhos. Agradecemos, Senhor, por tua palavra. Palavra que não é fácil, mas simples. Para ser sincero, nós saímos daqui nessa manhã com verdadeiras dúvidas se teremos ou não condições de colocar em prática o que nós aprendemos. Por isso nós contamos com tua graça, Senhor. Contamos que o Senhor vai nos conduzir, vai nos dar graça para aplicar tudo que nós aprendemos em tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, livra-nos de nossas preocupações, livra-nos de nossa ansiedade. Se há entre nós alguém sofrendo de ansiedade ao ponto de ser tratado como um transtorno, ó Deus, peço tanto que o Senhor lhes dê profissionais maduros, sérios, médicos que lhes tratem de forma séria, mas também peço que o Senhor ilumine seus corações, escure definitivamente, Pai,